Bom dia, bom dia, bom dia. Um café econômico, seu resumo diário das principais notícias para investir bem seu dinheiro. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2026. Nós estamos começando esse café econômico aqui com as principais notícias do dia de hoje. Então não se esquece de deixar o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Lembrando que estamos ao vivo aqui no YouTube e também no Instagram. Você pode acompanhar a gente aí aonde você preferir, tá, irmãos? Fica à vontade aí nesse sentido, tá bom? Banco Central conversa com o banco sobre crise. O Mendonça autoriza a PF a retomar investigações. O julgamento e desoneração da folha de pagamento deve ser na próxima semana. Trump dá 15 dias para o Irã trocar o poder por lá. E o petróleo volta a subir com tensões no Oriente Médio. A Suprema Corte julgará tarifas de Trump. E vamos falar um pouquinho do nosso Ibov. Então não esquece de joinha, dá o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal se não for inscrito ainda. Afinal de contas, você já sabe, isso ajuda a gente bastante aqui nisso. Tá lembrando que estamos ao vivo no YouTube e também no Instagram. Você pode acompanhar a gente aonde você preferir. O Banco Central chama os principais bancos do Brasil, para aquela conversa marota, para nós falar assim, meu irmão, deu ruim, né? O que está acontecendo aí? Nós temos algumas crises, né, para explicar um pouquinho disso aí. O FGC, que foi consumido aí um dinheiro exorbitante, nós estamos falando aí mais de 50 bilhões de reais estão sendo utilizados do FGC. Os bancos foram chamados aí para ver como é que está a crise, como é que está o cenário, como é que o mercado vai reagir a isso e, claro, vai fazer aquela velha chamadinha de margem, né, chamar todo mundo ali para aumentar os depósitos no FGC para tentar conter isso aí, tá? Você, investidor, a princípio, não tem grandes problemas, quer ter o problema o banco tem que resolver essa pegada aí, beleza? Bom, o Mendonça autoriza aí a Polícia Federal a fazer o quê? A retomar o processo das investigações. Sim, vale a pena lembrar que o Toffoli, isso é a justiça brasileira, né, irmão? O Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-advogado do PT, escolhido pelo Lula, está aí extremamente corrompido nesse processo do Banco Master, né? Vários envolvimentos ali, e ele era o relator do caso ainda. Isso só acontece no Brasil, isso é impensável, né? E claro que ele bloqueou a Polícia Federal de fazer as investigações, ou seja, o cara é uma parte, ele é envolvido, ele é o réu, mas ele que julga e ele que controla a investigação. Aí você tá de brincadeira, né? E aí, bom, beleza, depois do escândalo todo disso aí, saiu o poder dele e foi para o André Mendonça. Graças a Deus temos um homem decente naquela Suprema Corte, né? E aí ele fez o óbvio, voltou os poderes aí para a Polícia Federal continuar as investigações, tá? A gente anunciou esses dias aqui que nós teríamos ali que o Vorcaro participaria na CPMI. Talvez isso não aconteça, tá? Porque também o André Mendonça acabou falando o seguinte, olha, a participação do Vorcaro na CPMI do INSS, ela é facultativa e não deixou o homem usar um jatinho, vai ter que usar avião comum ou vai ter que ir de carro para fazer essa parte do julgamento, ou seja, difícil talvez ele comparecer, né? Outra coisa que a gente está falando do Supremo também, vai julgar aí a desoneração da folha de pagamento. Vamos entender um pouquinho disso aí? A gente falou muito isso aí no ano de 25, finalzinho de 24, ou seja, tem 17 setores que ela tem um benefício tributário que contrata muita gente, em vez de pagar o faturamento INSS, né? Alguns impostos ali, algumas alíquotas em cima da folha de pagamento, paga-se em cima do faturamento, você cria mais previsibilidade. No final das contas, é um benefício fiscal para setores que contratam muita gente. O que muda com isso? O que muda com isso é que o governo falou assim, não, queremos mais imposto, irmão, não tem benefício para ninguém. Queria cortar isso aí. Aí, claro, o Congresso entrou, fez uma lei para postergar isso, para não deixar isso acontecer. O executivo foi lá, bloqueou. O Xandão foi lá, meteu a caneta e falou assim, vai ter que pagar imposto sim, fez aquela confusão toda. E aí, hoje nós temos um cenário que ainda está duvidoso. Isso foi parar na Suprema Corte. 3 votos já são favoráveis para a retomada dos impostos, mas ainda não compôs maioria. Isso deve voltar na próxima semana, tá? O Trump deu 15 dias para o Irã trocar o poder, irmão. Sai fora do poder ou a coisa vai azedar. Foi mais ou menos isso aí que o Trump falou nesses dias. Ou seja, a situação ficou complicada por lá, tá? Esse prazo também está alinhado com a situação de onde o segundo, né, porta-aviões dos Estados Unidos, o Geraldão, a gente apelidou ele assim, porque ele estava aqui perto da Venezuela, que na Venezuela a coisa já está contida, então o Geraldão lá, o George Washington, foi para a região ali do Golfo de Ormuz, né? Ou seja, Hormuz ficou ali agora, vai ficar naquela região, isso aumenta as tensões, aumenta o preço do petróleo, porque tem um tanto de navio passando ali, e aí você pode ter a rota bloqueada, 30% do petróleo global passa naquele estreito, você pode ter essa confusãozinha por lá, tá?
E aí o Trump deu uma declaração seguinte, abre aspas, ou coisas realmente ruins acontecerão, ou os Estados Unidos conseguirão um acordo de uma forma ou de outra, fecha aspas. Ele disse isso caso o Irã não aceite o acordo, né? Ele falou, ou coisas realmente ruins vão acontecer, porque a gente vai conseguir esse acordo de uma forma ou de outra. Se prepare, meu irmão, para uma guerra, e o mundo está, né, armado até os dentes, tá? Consequentemente, o petróleo vem a subir, bateu 71 dólares o barril de petróleo, não é um grande problema, ainda não gera pico inflacionário, mas isso pode cascatear uma série de questões aí, tá? Você pensar também a elevadíssima carga tributária que nós temos aqui no Brasil sobre o combustível, a situação pode ficar um pouquinho mais pesada para o nosso lado, tá? Já sobre tarifas, terá nessa semana julgamento lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte vai julgar aquelas tarifas do Trump. Pode ou não pode? Como é que tá esse negócio? É basicamente isso aí que vai se discutir por lá, tá? Se vai poder fazer essas tributações ou não, ou seja, se tá certo, se os Estados Unidos teria autonomia e poder para fazer esse tipo de cenário, tá? Já aqui no Brasil, meu irmão, né, os emergentes aqui estão voando, né, trazendo um dinheirinho para cá, o pessoal tá satisfeito com esse dinheirinho para cá, né? A configuração que você está acompanhando no YouTube não tá muito legal, que não, depois eu arrumo isso, mas a gente tem a bolsa batendo ontem 188 mil pontos com uma alta bem significativa. Destaque para Vale, que voltou a subir, batendo R$ 84,00, Itaú subiu bem, Petrobras também subiu bem, tivemos altas aí significativas. Só a VEG que deu uma escorregadinha aí recente, mas também subiu muito nos últimos dias aí, beleza? Pessoal, quero agradecer a sua participação. Não esquece de seu joinha, dá um like, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal se não for inscrito ainda. Um bom dia para você, boas operações, bons trades, um abraço e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.